Convidamos também um grande parceiro da CNC, colega parlamentar, ex-deputado Alex Canziani. Convido todos, neste momento, para acompanhar em posição de respeito a execução do hino nacional brasileiro pelo coral dos mais vividos SESC, sob a regência do maestro Altair Paulo da Silva. Tá maravilhoso, né? Já vai fazer a fala dele também, vou convidar. É porque vai vir gente, muita gente pra aqui também. Não, tá bom. Pra não causar constrangimento, entendeu, amanhã? Porque não chegaram ainda, mas vão ocupar todas as cadeiras.
Podeis assentar. Neste momento, convido a todos para assistir ao vídeo institucional produzido para esta sessão solene. Trabalhar para construir um país melhor. Foi esse o compromisso que a CNC assumiu com o Brasil e com os brasileiros há quase 74 anos. Compromisso de realizar sonhos. De trabalhar para que todos tenham a oportunidade de desenvolver o seu potencial máximo. De levar cidadania a todos os cantos do país. De caminhar junto de quem precisa. É por isso que a CNC trabalha. É em nome disso que o SESC e o SENAC não param de crescer e firmar raízes por todo o Brasil. É pelo compromisso com você e com o país. Um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do mundo, o sistema CNC, SESC e SENAC, está completando 74 anos e de lá para cá, muitos avanços e conquistas aconteceram. O SESC promove diversas ações gratuitas em todo o Brasil por meio do programa de comprometimento e gratuidade, sendo 1,2 bilhão somente em ações gratuitas. Além disso, são 6,5 milhões de pessoas habilitadas com cartão SESC e média de 1,4 milhão de pessoas beneficiadas pelo programa Mesa Brasil todo mês. Só em 2018 foram mais de 66 milhões de ações e 8,5 milhões de inscrições, beneficiando mais de 2.000 municípios. O número de instalações também chama a atenção, pois são 591 unidades fixas do SESC, onde são disponibilizados 2.900 espaços esportivos e recreativos, 434 espaços culturais, 366 bibliotecas e salas de leitura, 246 clínicas odontológicas, 213 escolas, além de 151 unidades móveis que levam saúde, cultura, educação e lazer para municípios distantes dos centros urbanos. Tudo isso empregando mais de 36 mil pessoas. Já o SENAC teve em 2018 mais de 358 mil matrículas concluídas no programa SENAC de gratuidade. Em 2018, foram 2,1 milhões de atendimentos realizados e ainda foram concretizadas mais de 1 milhão de matrículas em todo o sistema, marcando presença em mais de 1.800 municípios. As instalações do SENAC somam 491 unidades fixas. O SENAC também dispõe de polos de apoio à educação à distância em todo o Brasil, sendo 374 para cursos técnicos, 334 para pós-graduações e 292 polos EAD para graduações, além de 84 carretas escolas e uma balsa escola. Unidades móveis que levam a educação profissional para municípios e regiões distantes dos centros urbanos. Um trabalho que emprega 42 mil colaboradores. O SESC e o SENAC passam por constantes auditorias internas e externas, estando sujeito ao crivo do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, mesmo sendo instituições privadas. A transparência também é assegurada com a atuação contínua de órgãos como o Conselho Fiscal, integrados por membros do governo federal, das centrais sindicais e auditorias, tanto em nível nacional quanto regional. Você pode encontrar mais informações acessando senac.br/transparência ou transparência.sesc.com.br. CNC, SESC, SENAC. Trabalho que valoriza o Brasil. Senhoras e senhores, gostaríamos de registrar a presença dos seguintes presidentes e, ao longo do tempo, estaremos nominando os demais. Vice-presidente financeiro da CNC, Leandro Domingos. Vice-presidente administrativo da CNC, Gastão Vieira.
Vice-presidente FEComércio Acre, Marcos Lameira. Presidente FEComércio Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz. Diretor-geral do SENAC, Sidney Cunha. Presidente FEComércio Amazonas, Aderson Frota. Presidente Instituto FEComércio Alagoas, Gilton Lima. E durante esta sessão solene estaremos nominando os demais. Senhoras e senhores, vamos à leitura do discurso do excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, quero antes de mais nada saudar a iniciativa do nobre deputado Alan Rick, autor do requerimento que ensejou a realização desta justa homenagem da Câmara dos Deputados à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, pelo transcurso do 74º aniversário de sua fundação. A CNC tornou-se, ao longo de sua história, uma potência institucional e de prestação de serviços. Ela é a entidade máxima do sistema representativo da representação sindical do comércio, que reúne 34 federações patronais, as quais agrupam mais de 1.000 sindicatos de categorias econômicas do setor terciário. Também administra o SESC e o SENAC, componentes de uma valiosa rede de desenvolvimento social. Juntas, as categorias representadas pela CNC respondem por cerca de 25% do produto interno bruto nacional e geram aproximadamente 25 milhões de empregos diretos formais. Senhoras e senhores, a criação de um ambiente de negócios que favoreça a geração de emprego e de renda é um dos maiores desafios que se impõe hoje ao planejamento e ao parlamento brasileiro. Em tal esforço, temos contado com a parceria inestimável de entidades como a CNC, que sempre manteve um diálogo frutífero e construtivo com esta casa. Este ano conseguimos uma grande vitória, que foi a aprovação da reforma da Previdência, e precisamos avançar com as reformas estruturais no Brasil, como a tributária. Mas nenhum desses passos decisivos será dado pelo Legislativo sem ouvir a sociedade, por meio de seus órgãos representativos. Entidades como a CNC são, portanto, fundamentais para a vitalidade da nossa democracia, pois permitem que este parlamento dialogue com os setores da sociedade diretamente interessados nas matérias que aqui tramitam. Desde que foi criada há 74 anos, a CNC já prestou inestimável contribuição para a construção de boas políticas públicas no setor que representa, por meio de sugestões, pareceres e subsídios de todas as espécies. O país atravessa um momento delicado, em que os altos índices de desemprego levam ao empobrecimento da população e à consequente redução do mercado interno, o que contribui para elevar ainda mais o desemprego. Os empresários do comércio de bens, serviços e turismo têm sido duramente afetados por tal situação. E contamos com seu esforço, participação e expertise para que juntos encontremos caminhos que tirem o Brasil da crise. Hoje, pois, quando esta casa realiza tão merecida homenagem à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quero saudar os seus associados na pessoa do presidente José Roberto Tadros. E reitero a disposição da Câmara dos Deputados de continuar dialogando com todas as entidades que, tal como a CNC, ocupam papel fundamental na dinâmica da nossa sociedade. Muito obrigado. Presidente Rodrigo Maia. Senhoras e senhores, ainda nominando algumas das presidências aqui presentes, gostaria de citar aqui também o gerente adjunto da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do SEBRAE, Fábio Marinon,
Sérgio Aprobeto Machado Júnior, presidente da FENACOM, ministro Moura Ribeiro, do STJ, Carlos Andrade, presidente da CNC da Bahia. E durante esta sessão estaremos nominando as demais autoridades presentes. Gostaria de convidar o deputado Alex Canziani para presidir esta sessão enquanto nós... Perdão. Eu já estou tão acostumado com o Alex como deputado que ele não está em exercício, mas é pelo teu grande trabalho, Alex. Gostaria de convidar, então, meu amigo, o deputado João Roma, para assumir os trabalhos, enquanto nós vamos proferir o nosso discurso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Todos os senhores e senhoras que nos honram com sua presença neste plenário, estamos reunidos hoje para prestar uma justa homenagem a uma das entidades mais importantes para a economia do nosso país. A CNC foi fundada em setembro de 1945 e, nesses 74 anos de muito trabalho e dedicação, a entidade foi porta-voz dos interesses das categorias que representa, bem como a responsável por inúmeros avanços do setor, tanto nacional como internacionalmente. Ciente das muitas contribuições da CNC para o Brasil e para os brasileiros, requeria ao presidente desta Casa, o nobre deputado Rodrigo Maia, que fosse realizada uma solenidade para homenagear o aniversário de uma das mais importantes entidades sindicais deste país. Por conhecer o trabalho da CNC e perceber a necessidade deste momento de profundo reconhecimento, meu pedido foi logo aceito pelo presidente Rodrigo Maia, a quem agradeço pela deferência. Vejam, senhoras e senhores deputados e amigos presentes, esta homenagem tem como destinatário uma organização que representa um dos principais setores da economia brasileira. As categorias cujos interesses são defendidos pela CNC são responsáveis por mais de 25% do produto interno bruto brasileiro e geram cerca de 26 milhões de empregos diretos e formais. Em outras palavras, senhoras e senhores, a solenidade de hoje é apenas um pequeno reconhecimento desta Casa do Povo para com uma instituição de enormes contribuições a este país. Senhor presidente, os dados que citei até o momento já seriam suficientes para a realização de um sem número de homenagens nesta Casa e em outras instâncias. Mas o trabalho da CNC se expande muito mais além do que isso. Congregar em uma única entidade e, ao mesmo tempo, ser a representante máxima de mais de 5 milhões de empresas de comércios, bens, serviços e turismo, reunindo sob sua alçada 34 federações patronais e mais de 1.000 sindicatos, ainda era pouco para a CNC. A Confederação é também a responsável por administrar um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do mundo, o Serviço Social do Comércio, SESC, com atuação nas áreas de educação, saúde, cultura e lazer. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, principal agente de educação profissional voltada para o setor de comércio, bens, serviços e turismo. Esse belo trabalho com a comunidade, senhoras e senhores, se soma a muitas outras iniciativas da CNC no campo nacional. Essas e outras áreas de atuação vêm materializar alguns dos ideais da Confederação, como de harmonia e solidariedade entre as categorias econômicas, proporcionando amplo entendimento com as classes profissionais e visando a paz social. É importante destacarmos o contexto em que essas estratégias são concebidas e os objetivos de sua estruturação para termos em perspectiva o quão positivas elas são para este país. Ser um agente transformador da economia e da sociedade brasileiras e, ao mesmo tempo, um guia e uma referência para milhões de empregados e empregadores não é, por um segundo, uma tarefa simples ou fácil.
Mas a CNC, ao longo de seus 74 anos de serviços prestados ao nosso país, fez exatamente isso. Gerou riqueza, criou empregos, expandiu empresas, enfim, transformou vidas. Concluo este breve pronunciamento, senhoras e senhores, fazendo votos de que a CNC continue, por muitas e muitas décadas, sendo este exemplo de atuação em defesa da livre iniciativa, da lealdade na concorrência e da ética no desempenho da atividade profissional. Além disso, quero, neste momento de alegria, parabenizar cada um dos representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, presentes hoje neste plenário, na pessoa do senhor presidente José Roberto Tadros. Senhoras e senhores, parabéns, CNC, pelos 74 anos. Longa vida e grande futuro. Muito obrigado. Ao devolver a presidência dos trabalhos ao deputado Alan Rick, eu não perco a oportunidade de não só parabenizá-lo pelas palavras de destaque ao CNC e ao nosso presidente Tadros, mas especialmente, deputado Alan Rick, fazer um reconhecimento ao seu empenho, trabalho. Ontem tivemos aqui na Câmara dos Deputados, nesse plenário, a aprovação da PEC 890, e o trabalho do deputado Alan Rick foi fundamental, especialmente para a questão do Revalida, o que melhora e é um reconhecimento, presidente, aos profissionais brasileiros que se formaram no exterior em medicina e que muitas vezes estão impedidos de exercer suas atividades aqui no território nacional. O deputado Alan Rick, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores baluartes dessa luta e é uma conquista de toda essa categoria. E eu agradeço não só em nome desses profissionais, Alan, como especialmente a esses brasileiros baianos que estiveram, inclusive estudando na Bolívia, e tiveram o seu carinho e suporte, até humanitário, eu diria, né, durante seus estudos, né, através da assistência que você proveu para essas pessoas no estado do Acre. Então, parabenizo por essa conquista para o povo brasileiro, devolvendo essa presidência ao nobre deputado Alan Rick. Agradeço o ilustre colega, brilhante deputado João Roma, que representa o Estado da Bahia, tem dedicado sua vida aos interesses do povo baiano, do povo brasileiro, e que abrilhanta esta sessão com a sua digníssima e augusta presença. Quero também aqui citar os nossos queridos deputados Átila Lins, o ex-senador Romero Jucá, deputado Eli Borges, deputada Luísa Canziani, e daqui a pouco vamos citando os demais deputados aqui presentes. Teve presente o senador Marcos Rogério, conosco também. Senhoras e senhores, preciso da lista dos inscritos dos pronunciamentos. Okay. Iniciamos agora as falas dos inscritos, com a palavra ao queridíssimo senhor Alex Canziani, deputado federal de 1999 a 2019. Prezado presidente, deputado Alan Rick, parabéns por essa iniciativa. Saudar também o senhor José Roberto Tadros, nosso presidente da CNC. Saudar aqui também os nossos deputado Átila Lins, que se faz presente, deputado João Roma. Saudar todos os presidentes de federações de comércio que aqui se fazem presentes. Saudar toda a equipe da CNC, saudar os nossos queridos alunos aqui do nosso SENAC e SESC, que abrilhantam, que traz aqui um brilhantismo muito especial para essa solenidade. Presidente Tadros, ao longo dos últimos 20 anos eu tive, Veloso, o privilégio de estar nessa casa. E passados esses 20 anos, volto aqui, Eduardo, a esse plenário, para, sem dúvida alguma,
uma das solenidades mais representativas e importantes da sociedade brasileira. Quando nós pegamos que a necessidade que o Brasil tem da sua formação profissional, da formação de jovens, Bia, para que nós possamos viabilizar um futuro e uma perspectiva melhor para a nossa juventude. Quando nós vemos tantas ações sociais necessárias para a nossa sociedade. Nós temos acompanhado ao longo dos anos, meu querido amigo Veloso, o trabalho fantástico que a CNC, através do SENAC e do SESC, desenvolve em todo o nosso país, com muita dedicação, carinho, atenção, viabilizando tantas oportunidades para os cidadãos do nosso país. Quando nós vemos, e aqui me permita, presidente Tadros, de falarmos muito especialmente do nosso estado do Paraná, Eduardo, quando nós vemos o belo trabalho que faz o nosso presidente Piana, nosso vice-governador do estado do Paraná, através do SESC e SENAC lá do nosso estado, desenvolvendo ações em todas as cidades do estado do Paraná, seja através das escolas que nós temos, seja através das ações que se fazem junto com as prefeituras, para que nós possamos levar desenvolvimento para o nosso estado. Por isso, bem faz a Câmara dos Deputados, e eu quero parabenizar o deputado Alan Rick, quero parabenizar todos os deputados por fazerem essa sessão solene na Câmara dos Deputados, para que nós possamos homenagear a nossa CNC, essa instituição que ao longo dos anos, e aqui eu não posso deixar de lembrar do Dr. Antônio Oliveira Santos, pelo trabalho que fez durante tanto tempo, e agora com o presidente Tadros, junto com a sua equipe, desenvolvendo esse trabalho fantástico em prol da nossa sociedade brasileira. Por isso, com muita alegria, estamos aqui hoje para parabenizar, para reverenciar e para dizer: continuem com esse belo trabalho, continuem com essa determinação de desenvolver o nosso país, porque o capital mais importante que um país tem, que uma cidade, que um estado tem, deputado Laércio, chama-se gente de qualidade, que vai fazer com que o nosso país, deputado Floriano, possa se viabilizar cada vez um país com mais oportunidades. E eu gostaria de encerrar as minhas palavras citando um pequeno soneto, um soneto que tem tudo a ver com essa solenidade, que tem tudo a ver com as pessoas que estão aqui. E esse soneto se chama Economia, deputado João Roma. Esse soneto é de um poeta chamado Giuseppe Ghiaroni, e que diz o seguinte: dá de ti quanto tiveres, o talento, a energia, o coração. Dá de ti aos homens e às mulheres, como as árvores dão e as fontes dão. Não apenas o sapato que não queres e a capa que não usas no verão. Darás tudo que fores e tiveres, o talento, a energia, o coração. Darás sem refletir, sem ser notado, de modo que ninguém diga obrigado, nem te deva dinheiro ou gratidão. E com que espanto notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. Viva a CNC! Neste momento, convidamos para compor a mesa o embaixador da Grécia no Brasil, senhor Ioannis Pediotis. Registramos a presença dos ilustres deputados Hugo Leal, Luiz Carlos Mota, Floriano Pêsano, Laércio Oliveira, Coronel Crisóstomo, deputado Darcy de Matos. E neste momento queremos convidar o digníssimo presidente da CNC, José Roberto Tadros, para fazer o seu discurso.
Bom dia às senhoras e senhores aqui presentes. Eu queria cumprimentar, ab início, o ilustre deputado Alan Rick, cumprimentar o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dr. Antônio Carlos Paiva Futuro, ao deputado Alex Canziani, que teve um pronunciamento magnífico, da mesma maneira que o autor da proposta, o já citado deputado Alan Rick. Cumprimentar o ilustre deputado e decano desta casa, meu conterrâneo, Átila Sidney Lins de Albuquerque, minhas senhoras e meus senhores. Ficamos muito honrados com o requerimento de sessão solene apresentada pelo nobre deputado Alan Rick, por quem toda a CNC, o sistema como um todo, tem muito apreço e admiração nesta homenagem que é prestada pelo 74º aniversário de criação da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Contextualizando historicamente, apenas 48 horas separam a alegria do fim da Segunda Guerra Mundial, que ceifou mais de 80 milhões de vidas, e a fundação da CNC. Outro acontecimento repleto de esperanças e expectativas. No dia 4 de setembro de 1945, empresários brasileiros, líderes de 8 federações do comércio, unidos por um ideário de ética e desenvolvimento, criaram a instituição que antes levava apenas o comércio no nome e que hoje tem a sua configuração final, já citada anteriormente, que me permitam repetir para ser enfático: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mantendo a mesma sigla CNC. A mudança no nome não transformou os nossos princípios ou compromissos. Como expresso no decreto-lei que a reconheceu, a CNC mantém a sua condição de entidade de grau superior, coordenadora dos interesses econômicos do comércio em todos os quadrantes do território nacional. Exemplo de sistema sindical que ajuda a desenvolver e engrandecer o país. É importante registrar que, nos anais desta Casa Legislativa, há 74 anos, lideranças empresariais defendiam a função social do capital, por meio da Carta de Teresópolis, cidade fluminense que abrigou a primeira conferência das classes produtoras do Brasil. Destacavam naquele documento histórico que o capital não deve ser considerado apenas um instrumento produtor de lucro, mas principalmente meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo. Uma frase que repercute como diretriz na CNC até os tempos atuais. Ainda hoje, a CNC defende a harmonia e a solidariedade das categorias econômicas e o amplo entendimento entre as classes produtivas visando a paz social. Atuando na representação de mais de 1.000 sindicatos, reunidos em 34 federações, filiadas que defendem legitimamente os interesses de 5 milhões de empresas, a Confederação Nacional do Comércio tem sido, a qualquer tempo, um baluarte de bandeiras
fundamentais à sociedade. Algumas de nossas principais bandeiras são o direito de propriedade, a livre iniciativa e o livre comércio, a economia de mercado, o Estado democrático de direito e as liberdades individuais e coletivas, tudo preconizado naquilo que foi os princípios norteadores da Revolução Francesa de 1789. No momento em que o Brasil caminha para transformações estruturais que mexem com o sistema econômico, tributário, político e social, é essencial atentarmos para as estruturas que a sociedade civil organizada foi capaz de construir. Somente assim será possível entender o papel de cada ator social no fortalecimento das instituições do futuro. O Sistema Confederativo do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é um importante indutor do desenvolvimento do país. Além de ser um reconhecido e democrático espaço econômico gerador de emprego e renda, o sistema conta com os braços sociais que há mais de 7 décadas promovem a valorização do trabalhador e a propagação do bem-estar social. Enquanto o SENAC, que é o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, dedica-se à instrução profissional e tecnológica para o setor terciário da economia, o SESC, Serviço Social do Comércio, firma-se nacionalmente como agente de transformação social por meio de programas de educação, assistência, saúde, cultura, esporte, lazer e distribuição de alimentos. SESC e SENAC são entidades administradas pela CNC, que, pela qualidade dos seus serviços, são referências em todo o Brasil. Somente com instituições sólidas, alinhadas com a democracia e com a cidadania plena, nosso país rumará efetivamente para o desenvolvimento que inclui e produz, que progride e distribui riquezas. No dia 4 de setembro de 1945, os empresários entusiasmados pela vitória dos ideais democráticos, quando o mundo se enchia de otimismo e esperança com a declaração oficial do final do conflito que arrasou o velho continente e abalou o novo mundo. O espírito da Confederação permanece o mesmo, alimentado pelos grandes ideais da humanidade e munidos do senso de esforço, trabalho, de luta e de prosperidade e paz. Tenho a grata satisfação de presidir a sólida Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, assim como o SESC e o SENAC, na companhia indispensável de todos os companheiros que compõem as nossas casas, cujo trabalho incansável e longevo busca o incentivo à produção, ao progresso e à distribuição de riqueza. Me orgulho da missão que tenho cumprido na presidência da CNC, sempre em favor do trabalho, da geração e distribuição de liberdades e riquezas para todos. Sensibilizado, dirijo o meu sincero agradecimento a esta Casa Legislativa, especialmente ao autor do requerimento desta solenidade e à concessão do ilustre presidente desta Casa, Rodrigo Maia, pelo reconhecimento do trabalho realizado pelo nosso sistema em favor do Brasil, em favor dos trabalhadores, há incansáveis 74 anos. Viva o Brasil! Neste momento,
registramos a presença do senhor Francisco Maia, presidente da FEComércio do Distrito Federal, do primeiro vice-presidente de Finanças, representando o presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, José Zeferino Pedroso. Para o registro também nesta sessão, a saudação do governador do Distrito Federal, que pede desculpas, mas houve um contratempo extraordinário e, infelizmente, não pode comparecer a esta sessão. Palavra do senhor Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Quero aqui registrar também, senhoras e senhores, que nesta casa, presidente Tadros, amigos deputados, senhoras e senhores, autoridades presentes, nós temos o restaurante do SENAC, o restaurante Escola do SENAC, que nos serve tão bem ali no 10º andar, e aqui no cafezinho também do plenário da Câmara dos Deputados, onde o ilustre deputado Átila Lins sempre também se reúne para debater as pautas da casa, tomar um bom café, comer um pão de queijo e também fazer aquela boquinha quando as sessões passam da 1 da manhã e seguidamente. Quero também registrar aqui a presença dos alunos das escolas de aprendizagem profissional do SENAC do Distrito Federal, Taguatinga e Ceilândia. Alunos da escola EduSesc do Distrito Federal, Taguatinga. Alunos do Centro de Aperfeiçoamento em Gastronomia do SENAC. Registrar também a presença da ilustríssima deputada Soraya Santos, do querido Rio de Janeiro. Soraya, você é flamenguista também? Ah, não? Aê, minha amiga! Olá, olá. Fizemos recentemente aqui a sessão solene também homenagem ao Clube de Regatas do Flamengo, que ganhou tudo esse ano, vai ganhar muito mais, se Deus quiser. Senhoras e senhores, estou vendo que tem muito flamenguista aqui, presidente. Palmas então para o nosso campeão da Libertadores aí. Senhor presidente, neste momento nós queremos conceder a palavra aos deputados que querem prestar sua homenagem, utilizando o tempo de liderança. E eu gostaria de pedir aos deputados que, pelo avançado da hora, nós pudéssemos usar, pelo tempo da liderança, 2 minutos, uma vez que nós temos muitos inscritos e nós temos a sessão conjunta da Câmara e do Senado, a sessão do Congresso Nacional, já na sequência. Portanto, eu gostaria de convidar para o uso da palavra, pelo tempo da liderança do PP, o deputado Laércio Oliveira. Bom dia a todos. Senhor presidente Alan Rick, eu queria, antes de começar a considerar meu tempo, queria pedir a Vossa Senhoria uma reconsideração à sua proposta, porque é impossível falar de um sistema como esse em 2 minutos. Principalmente este deputado que vos fala, porque eu faço parte do sistema e eu sou o único deputado dentre os 513 que faço parte do sistema com muito orgulho e que tem um assento aqui. Então eu gostaria da sua reconsideração para o tempo nessa solenidade de hoje. Hoje é um dia de festa. Meu coração está muito feliz porque a gente encontra aqui homens bravos que operam o sistema FEComércio SESC SENAC no Brasil inteiro. Nós temos o nosso serviço plenamente executado
plenamente executado, porque aqui estão os alunos, fruto do esforço de todos esses homens. Na verdade, quando eu cheguei aqui, presidente, que eu encontrei todos esses amigos e esses alunos, aqui é quase que uma reunião do Conselho de Representantes da nossa confederação, porque era tanta alegria espalhada através de tantas pessoas, todos esses que formam o nosso sistema e faz dele a grandeza que o é. Esse sistema tem capilaridade no Brasil inteiro. Tudo isso feito com muita excelência. É preciso, presidente Alan Rick, fazer uma dissertação aqui dessa história, porque nós estamos diante de um plenário que é a principal caixa de ressonância do país. O Brasil todo hoje nos ouve ou nos assiste. E é muito importante que a gente aproveite esse momento para, de fato, fazer com que a sociedade entenda quem nós somos, o que queremos e aonde nós vamos chegar. Então, presidente, é bom lembrar que, alguns dias atrás, o ministro da Economia anunciou na imprensa que ia, usando palavras dele, abre aspas, meter a faca no Sistema S. No dia seguinte, eu subi a essa tribuna, exatamente aqui onde estou, e fiz a defesa do Sistema S, não por fazer parte do Sistema S, mas por reconhecer no Sistema S capacidade e, acima de tudo, transformação social e moral do nosso país. Ora essa, nós temos que entender a história do nosso Sistema S, e não cabe a governo nenhum, de repente, bradar aqui que vai meter a faca no Sistema S sem sequer conhecer o Sistema S. E vamos deixar uma coisa muito bem clara para que o Brasil entenda. O Sistema S chega onde o governo não chega. O Sistema S faz o que o governo deveria fazer e também não faz. Então, por quê? Por que tanta ira contra o Sistema S? Se problemas temos, esses problemas são internos. A gente resolve dentro das nossas paredes, conversando uns com os outros. Se desmandos há, vai o Tribunal de Contas e pode entrar no nosso sistema e fiscalizar. Estou falando do Sistema S como um todo. Se eu me referir ao SESC e ao SENAC, aí é que tem mais competência e mais excelência ainda. Então, assim, isso a gente não pode admitir sobre hipótese alguma. E eu preciso, juntamente com meus pares aqui, presidentes de federação, diretoria da confederação, a gente precisa celebrar esse momento. E é bom lembrar, isso tudo nasceu em uma reunião de empresários, que um dia entenderam que precisava cuidar dos trabalhadores do chão de fábrica, ou seja lá o que for. E esses trabalhadores foram educados e foi ofertado a esses trabalhadores condições de bem-estar e lazer. É assim que surge o SESC e o SENAC e o Sistema S como um todo. Melhor ainda, nós oferecemos parte da nossa contribuição, do resultado dos nossos negócios para fazer o bem há 74 anos atrás. Na verdade, foi isso que aconteceu. E hoje é muito fácil olhar para o Sistema S, porque faz com excelência tudo o que faz, como eu já disse aqui. É muito fácil fazer isso e chegar aqui, vamos cortar parte dos recursos do Sistema S, porque é um recurso público. Não é um recurso. Já vou encerrar, presidente. É um recurso dos empresários brasileiros, que acreditam nesse país e que dão a sua força para isso. Agora, já que nós estamos aqui em reunião do Conselho de Representantes da nossa confederação, porque a Câmara dos Deputados hoje é a CNC. Então, já que nós estamos aqui, vamos levar um exercício. Nós precisamos dizer para todos os cantos nesse país quem nós somos, o que fazemos e o que queremos. E a gente não precisa se esforçar muito para isso, não. Basta mostrar o que a gente faz. Em qualquer lugar do Brasil existe excelência, porque existe a força e a capacidade
de um sistema que ajuda a transformar o Brasil para melhor. Obrigado, presidente. Registramos a presença dos ilustres deputados André Abdon, do Amapá, ex-ministro Marcos Beltrão, líder da bancada alagoana, também presente. Pode aplaudir, gente, pode aplaudir. São grandes parlamentares presentes. Senhoras e senhores, mais uma vez eu peço a compreensão dos nobres deputados. O presidente Davi Alcolumbre já nos solicitou o tempo, está aberto o painel para a presença da sessão do Congresso, então nós temos que realmente encaminhar esta sessão e buscar otimizar o tempo. Concedo neste momento a palavra, pelo tempo da liderança do PSD, ao nobre deputado Darcy de Matos. Desejo com alegria e com muito respeito saudar o eminente deputado Alan Rick, que preside esta sessão memorável de homenagem aos 74 anos de atuação da Confederação Nacional do Comércio, Serviço e Turismo. Saúdo Dr. José Roberto Trados, que preside a Confederação, a quem tecemos nossos elogios pelo excepcional trabalho que faz diante desse segmento tão importante para o Brasil. Saudação a todos, em especial o que nos anima muito, senhor presidente, aos adolescentes, aos estudantes que se fazem presente nesta casa e que se traduzem na esperança de um Brasil melhor. E é por isso que nós temos que não esquecer e sempre ratificar o Pacto das Gerações, que significa nós atuarmos e trabalharmos para construirmos e legarmos um Brasil com qualidade de vida e com mais oportunidade às nossas crianças e aos nossos jovens, sobretudo. Senhor presidente, falar em nome do PSD para um segmento que representa 1/4 do PIB do nosso país, para um segmento que tem, que gera, que cria, que mantém 25 milhões de postos de trabalho, é relevante e significativo. Portanto, já concluo, senhor presidente, para ficar dentro do meu tempo, dizendo, reforçando aqui a consideração e apreço que temos e o respeito pelo SENAC e pelo SESC, pelo SENAC, que cuida da formação profissional e da educação brasileiro, e pelo SESC, que trabalha a qualidade de vida e a cidadania, trabalho excepcional que faz no nosso país. E encerro afirmando o nosso compromisso com o setor produtivo desse país, que é a casa da moeda. De nada adianta falarmos de políticas públicas se o setor produtivo não vai bem, porque tudo começa ali. Se nós temos emprego, nós temos mais impostos, e se nós temos mais impostos, nós temos condições de implementar as políticas públicas tão necessárias e essenciais para o povo brasileiro. Parabéns, sucesso, grande abraço e conte comigo. Obrigado, deputado Darcy de Matos, do PSD. Pelo tempo de liderança do Republicanos, deputado Ronaldo Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores, meu muito bom dia. É com muito prazer, senhor presidente, que subo à tribuna nesta manhã, nesta sessão solene especial em comemoração aos 74 anos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Agradeço neste primeiro momento ao nobre deputado Alan Rick pela oportuna iniciativa de propor o arranjo desta celebração. Entidade sindical de um dos principais setores da economia do país, a CNC é composta por 34 federações patronais e mais de 1.030 dos sindicatos dos representativos do país. Responde por cerca de 1/4 do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro, e gera aproximadamente 25,5 milhões de empregos diretos e formais. Toda essa estrutura, senhor presidente, forma o sistema confederativo da representação sindical do comércio, o Sicomércio.
O trabalho da CNC é justamente o de coordenar e o de defender as demandas do sindicalismo e do empresariado, comandando a representação de cerca de 5 milhões de empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Fundada em 4 de setembro de 1945, a CNC tem assegurado os interesses e avanços do setor em órgãos de jurisdição e consultivos do Brasil e no mundo. A Confederação administra também um dos maiores sistemas de desenvolvimento social, o Serviço Social do Comércio, SESC, com atuação nas áreas de educação, esporte, saúde, cultura e lazer. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, principalmente agente da educação profissional voltada ao setor do comércio de bens, serviços e turismo. Todo o sistema CNC, SESC, SENAC, que hoje comemora seus 74 anos de existência, merece ser cumprimentado. Aproveito para parabenizar e cumprimentar a todos os dirigentes em nome do meu amigo Gastão, lá do Ceará, que sempre fez um belíssimo trabalho. São merecedores, senhor presidente, vou concluir, dos mais altos elogios, SESC e SENAC. Distingue-se pela competência administrativa, pela ampla estrutura, pelos excelentes recursos humanos e materiais, pela ênfase necessária e a formação profissional e aos supremos valores morais. Parabenizo a todos e os seus gestores, os quais, com seu trabalho, têm contribuído e muito para o crescimento da nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns a todos. Muito obrigado, deputado Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará, grande comunicador. Concedo a palavra, pelo tempo de liderança do PTB, a ilustríssima, excelentíssima deputada Luísa Canziani. Muito bom dia, muito obrigada, presidente, pela gentileza. Inicialmente gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa e por todo o trabalho que tem desempenhado na Câmara dos Deputados. Inclusive pedir licença às demais autoridades, às demais lideranças e saudá-los em nome do nosso presidente Tados. Aproveito a oportunidade da homenagem à entidade representativa de grau superior do setor do comércio de bens, serviço e turismo para lembrar aqui a importância do associativismo para a promoção da justiça social no Brasil. Chamo a atenção dos senhores para um público importante da nossa sociedade, minha grande mentora, deputada Soraya Santos, as mulheres empresárias e trabalhadoras. Hoje, o setor terciário da economia é um importante polo gerador de empregos e renda, Dr. Veloso. Estima-se que o comércio de bens, serviços e turismo responda por 70% da produção ocupada no Brasil. Esse é um dado importante quando falamos em políticas voltadas ao empreendedorismo e empoderamento feminino. O número de mulheres empreendedoras tem crescido mundialmente. Estima-se que cerca de 30% de todos os negócios privados no mundo são operados ou têm como idealizador uma mulher. Por essa razão é que rendo hoje homenagem ao Sistema Confederativo do Comércio, que tem se lançado nessa bandeira de defesa das mulheres empreendedoras. E aqui parabenizo especialmente a Federação do Comércio do Paraná, que conta com a Câmara das Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios, instaladas em 21 cidades paranaenses e que lideram projetos inovadores em prol do empoderamento dos negócios conduzidos por mulheres. Mas também não posso deixar de lembrar aqui a histórica atuação do Serviço do Comércio, do SESC, do SENAC, em favor, é claro, da educação e da qualificação profissional, não só do público feminino, mas de todo o nosso país. Inclusive, para encerrar, presidente, eu acompanho com muita preocupação determinadas declarações por parte de integrantes do governo federal no sentido de cortar recursos do Sistema S. E eu gostaria de deixar muito claro aqui, presidente, que se depender do meu voto e da minha atuação nesta casa, nós não iremos tirar um centavo do Sistema S pelo reconhecimento do belo trabalho que vocês desempenham em prol do nosso país. Aproveito, então, encerrando, para agradecer ao Dr. Antônio de Oliveira Santo pelo exímio trabalho conduzido nos anos em que ficou à frente da CNC. Parabenizo o nosso novo presidente, José Roberto Trados, pela sua eleição. Sei que o senhor CNC de maneira brilhante. E, por fim, eu gostaria de exaltar aqui
a atuação do presidente da FEComércio do Estado do Paraná, o nosso vice-governador Darcy Piana, que atua com muita decência e honradez para fazer do Paraná um estado inovador, um estado cada vez mais próximo. Muito obrigada. Viva a nossa CNC, viva os nossos jovens, viva o futuro do nosso país. Parabéns à deputada Luísa Canziani, enchendo de orgulho o paizão aqui, o ex-deputado Alex Canziani. Registramos a presença do ilustre deputado Ricardo Barros, relator do projeto de lei do Revalida, de nossa autoria, com vários outros parlamentares, aprovado ontem nesta Casa de Leis. Registra a presença do deputado Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, também brilhante deputado, senador Jorginho Melo, senador Marcos Rogério, representando o Senado Federal. Senhoras e senhores, estamos encaminhando para o final desta sessão solene, mas antes disso, registramos também aqui, pelo tempo de liderança do PROS, o discurso do ilustre deputado Gastão Vieira, mas antes dele, por um minuto, deputado João Roma, brilhante deputado do Republicanos da Bahia. Muito obrigado, senhor presidente. Não poderia deixar de me inspirar com a presença nesse plenário do presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia, nosso querido amigo Carlos Andrade, que vem trazendo a pujança do empreendedorismo para esse órgão que tem transformado a vida de tantas pessoas. Cada vez mais, a capacitação e o aperfeiçoamento são ferramentas fundamentais para a competitividade e a melhoria da qualidade de vida do Brasil. E foi com muito orgulho, querida deputada Soraya, que eu ocupei essa tribuna, presidente Alan Rick, no primeiro grande expediente. E naquela oportunidade, ao vislumbrar aqui a presença do meu amigo e ex-deputado Jorge Cury, fazer uma defesa também no Sistema S, que eu tenho certeza que não é uma bandeira de governo, mas é uma bandeira do Estado brasileiro para o bem do nosso futuro. Então eu tenho certeza que é através do Sistema S que teremos uma grande ferramenta e que poderá sim auxiliar o Brasil a tomar voos mais altos. Muito obrigado, presidente Alan Rick. Parabéns, deputado João Roma. Com a palavra, o deputado Gastão Vieira, pela liderança do PROS. Deputado Gastão. Um minuto para o deputado Átila Lins. Senhor presidente, ilustre deputado Alan Rick, autor do requerimento dessa homenagem, senhor presidente da Confederação Nacional do Comércio, doutor José Roberto Tadros, demais integrantes da mesa, senhores representantes da Confederação, quero saudar os dirigentes da Federação do Comércio do Brasil, através do presidente da Federação do Comércio do meu estado, do Amazonas, doutor Aderson Frota, cumprimentar a todos os senhores deputados, senhores senadores e dizer, senhor presidente, que como conterrâneo do presidente José Roberto Tadros, não poderia jamais me furtar de dizer da alegria e da satisfação e do orgulho que eu tenho de estar prestigiando esta solenidade de 74 anos de fundação da CNC. Pelo rápido vídeo que nos foi apresentado aqui, presidente, deu para perceber a grandiosidade do trabalho executado pelo setor de... Para terminar, presidente, do setor de comércio, bens, serviço, turismo, como disse, da grandiosidade desse trabalho que é executado em todo o país. Lá no meu estado, não preciso dizer que ao longo do tempo, já no comando da FEComércio do doutor José Roberto Tadros, essa presença do SENAC e do SESC é extremamente visível. E agora, com o doutor Aderson Frota, esse trabalho continua com muita eficiência e com muita competência. Portanto, eu quero cumprimentar o presidente José Roberto Tadros, cumprimentar toda a diretoria e dizer que é uma honra para mim, como deputado, o deputado com mais mandato desta casa, poder estar aqui prestigiando esse evento, desejando todo o sucesso ao doutor José Roberto Tadros na sua caminhada e dizer que eu também integro a bancada do CNC. Como disse a deputada Canziani, que é a filha do nosso querido Alex Canziani, o deputado Átila também está aqui para votar contra qualquer tentativa de mexer no Sistema S.
até porque, acompanhando como eu acompanho o trabalho executado por essa séria e septuagenária instituição, eu não posso admitir que nós possamos interromper esse trabalho brilhante através da ação daqueles que não querem acompanhar a dimensão desse trabalho e querer prejudicar esse trabalho tão correto e tão sério. Portanto, senhor presidente, minha saudação ao nosso querido José Roberto Tados, muito trabalho, muita saúde, e que Vossa Excelência cumpra realmente com tanta determinação esse trabalho que está sendo feito e que esteve antes de Vossa Excelência, o nosso querido Antônio Oliveira Santos, que foi presidente dessa instituição. Meus cumprimentos ao doutor José Roberto Tados. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Átila Lins, que representa com brilhantismo o Estado do Amazonas. 1 minuto para o deputado Luiz Carlos Mota, pelo PL. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, com satisfação dirijo-me às senhoras e senhores nessa sessão solene comemorativa aos 74 anos de fundação da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, a respeitável CNC. Parabenizo o deputado Alan Rick pela brilhante iniciativa da presente homenagem, cumprimento o coral do Grupo dos Mais Vividos, que nos brilhantou com a apresentação do hino nacional brasileiro, sob a regência do maestro Altair Paulo. Saúdo também o presidente da CNTC, José Roberto Tados. Saúdo os demais dirigentes, em especial a 2 diretores da Federação do Comércio de São Paulo, amigo Ivo Dalacqua e Marco Aulério, e demais dirigentes do sistema CNTC, SESC, SENAC, que contribuem para o êxito do trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Na condição de parlamentar do PL, oriundo da representação sindical dos comerciários do Estado de São Paulo, e com muito orgulho, tendo feito parte do Conselho Regional do SESC do Estado de São Paulo, também afirmo a minha solidariedade e também um defensor do SESC e SENAC aqui nesta casa. Também para reforçar, nessa data festivas, os nossos compromissos para que capital e trabalho firmem parcerias, ampliem os diálogos e trabalhem juntos. O foco não poderia ser outro, ou seja, a retomada do crescimento econômico brasileiro com prósperos negócios ao comércio de bens, serviços e turismo e a consequente geração de empregos e renda. Com grandeza, o Congresso Nacional tem exercido o seu papel de legislar, o que é imprescindível para recolocar o Brasil rumo a esse tão almejado desenvolvimento. Mais que justa, a presente homenagem alusiva aos 74 anos de excelência e seriedade na formação e desenvolvimento dos recursos humanos, de serviço social e de efetivo. A diretoria da CNC reafirma os meus mais sinceros cumprimentos pelo elevado serviços prestado à nação brasileira, motivo de gratidão e reconhecimento de todos nós. Orgulho de ter feito parte desse sistema. Parabéns, CNC, parabéns, Brasil. Muito obrigado, deputado Luiz Carlos Mota. Neste momento, encerramos a presente sessão, informando que esta é uma das mais prestigiadas sessões solenes deste ano legislativo. Parabéns, CNC, 74 anos de história em favor do povo brasileiro. Está encerrada a sessão.